passada nós iniciamos uma nova série, Conhecendo a Bíblia, onde nessa série nós nos propusemos a estudar toda a Bíblia. Então, cada pregação de quarta-feira de manhã nós vamos estudar todo o livro da Bíblia. É lógico que nós não vamos estudar tudo do livro, mas vamos estudar os seus pontos principais e principalmente a sua relação com Cristo e o que de fato esse livro tem que mudar na minha vida. E nós vamos começar no começo do livro de Gênesis. Por isso eu quero que todos os irmãos abram lá no livro de Gênesis. Antes mesmo da gente fazer a leitura dos primeiros versículos, eu quero falar para os irmãos um pouco acerca desse livro. O livro de Gênesis, ele é um livro que foi escrito por Moisés na época do Êxodo, na época que o povo estava peregrinando em direção à Terra Prometida. Por uma inspiração divina, Moisés escreveu o livro de Gênesis, explicando o começo da raça humana. E o livro de Gênesis, a palavra Gênesis no grego significa origem, e literalmente é isso que a gente vai encontrar quando estudamos o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro dos começos. Por isso, meus irmãos, hoje eu coloquei essa pregação de o livro dos começos. Você vai ver em Gênesis que basicamente vão ser contadas as histórias antigas da humanidade. Primeiro, como Deus criou a terra e como era tudo muito bom antes do pecado entrar na terra. Depois a gente vai ver como o Senhor destrói essa terra pelo dilúvio. E finalmente nós vamos ver o começo ou o recomeço de Deus através da chamada de Abraão, quando Abraão é chamado, e então Deus faz uma promessa a Abraão e diz: Abraão, no teu descendente eu abençoarei todas as nações da terra. E então em Abraão nós vemos a vida dos patriarcas, e o livro de Gênesis termina com a vida de José e como esse foi vendido pelos seus irmãos e depois foi colocado em uma posição de destaque para com Deus, e aquele que havia sido dado como morto agora iria ajudar toda a sua família a sobreviver àquela grande seca que havia alcançado o mundo inteiro. Então, isso é o que nós vamos encontrar no livro de Gênesis. Nós vamos ler agora os primeiros versículos de Gênesis. Amém? Gênesis capítulo 1 diz o seguinte: E no princípio criou Deus os céus e a terra. Só até aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, que o mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever essas palavras seja o mesmo Espírito Santo que nos inspire a entendê-la na manhã de hoje, Senhor. Faz a tua obra dentro de nós, Senhor, e nos ajuda a conhecermos a tua verdade cada vez mais. Dai-nos, Senhor, crescimento espiritual na manhã de hoje através da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, meus irmãos, eu não vou me prolongar em nenhum dos pontos que nós vamos estudar aqui, porque, como nós dissemos, nosso objetivo é trazer uma visão panorâmica de cada livro da Bíblia. Mas é importante que a gente entenda essa frasezinha: e no princípio criou Deus o céu e a terra. Vai mudar completamente a sua vida. Se você em algum momento já frequentou uma escola, se você em algum momento já participou de aulas de biologia, você já deve ter ouvido acerca de Darwin e acerca da sua teoria da evolução, de como o mundo ou o universo ele foi criado pelo acaso. A teoria da evolução diz que o nada de repente teve uma explosão e foi formado o universo. Os seres humanos, eles não foram formados como nós conhecemos. Nós viemos de um ancestral que é o macaco, e bem como as espécies também. Todas as espécies que nós conhecemos, né? Os animais, anfíbios, peixes,
os répteis, todos esses subespécies de animais, eles teriam vindo de uma única espécie que nessa evolução havia se subdividido, e então no espaço de bilhões de anos as pessoas, o mundo evoluiu e chegou ao estado que está hoje. É isso que diz essa teoria desse homem chamado Darwin, e que infelizmente tem sido abraçada pela maioria das pessoas em virtude dela estar nas escolas e essa sua influência ser tão forte, tão preponderante assim. Mas a Bíblia nos conta uma realidade contrária. Quando nós estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, nós vemos como foi Deus que criou cada coisa. Deus criou os animais, cada um segundo a sua própria espécie. Os animais não são frutos de uma evolução particular, mas eles são frutos da criação divina. Deus criou todas as coisas assim como nós a vemos no dia de hoje. Deus criou o mar como ele está aqui. Deus criou a terra como ela está aqui. Deus criou o céu. Deus que criou essa atmosfera. Deus criou todas as coisas em uma quantidade de dias específicos, 6 dias, e no 7º dia ele contemplou a sua criação. Em relação, meus irmãos, agora a criação do homem e da mulher, a Bíblia nos ensina uma realidade cada vez mais odiada nos dias de hoje, que é a realidade que nos ensina que homens e mulheres possuem funções e responsabilidades diferentes. Então, Deus criou o homem primeiramente, e quando ele foi criar Eva, ele criou Eva da costela de Adão. E as pessoas às vezes perguntam: você acredita mesmo nisso? Eu digo: como eu não vou acreditar? Não está escrito na Bíblia? Sabe? Mas Deus, por que Deus criou Eva da costela de Adão? Ele não podia fazer Eva do mesmo jeito que fez Adão? Podia. Mas se você for ver como é importante esse entendimento, como Adão, quando ele coloca o nome, Eva não recebeu o nome de Eva. Qual foi o primeiro nome de Eva? Varoa, porque do varão ela foi tirada. Então, essa sinergia que deve existir, sabe? Esse complemento que deve existir entre homem e mulher, desde lá do livro de Gênesis, o que é dito a respeito do matrimônio? Porque deixarão de ser 2 carnes e passarão a ser uma só carne. Então, meus irmãos, essa sinergia, esse complemento é altamente bíblico. Por quê? Porque Eva foi tirada de Adão. Mas, meus irmãos, nós não vemos essa realidade. Infelizmente, hoje em dia, as mulheres têm buscado exercer as mesmas funções dos homens. Isso está completamente errado. Mas isso acontece também por uma feminilidade que tem chegado na maioria dos homens. Os homens estão se afeminando. E nada falando em relação ao homossexualismo, mas falando em relação ao homem não querer exercer a sua responsabilidade de homem. Então, homem é homem, mulher é mulher. E graças a Deus por isso, porque Deus criou todas as coisas muito boas. Então o homem ser homem é bom, a mulher ser mulher é bom, porque Deus criou todas as coisas boas. Então, se a mulher exercer a função de mulher e se o homem exercer a função de homem, todas as coisas irão existir harmoniosamente. Amém? Mas, meus irmãos, se eu fosse uma pessoa mundana, eu diria para vocês que tudo que é bom dura pouco. Isso é verdade? Não, isso não é verdade, porque a eternidade é maravilhosa e vai durar o quê? Uma eternidade inteira. Então, não é verdade. Mas nesse aspecto aqui, o homem estava vivendo de forma harmoniosa. O homem vivia literalmente no paraíso. É isso que significa o nome Éden, um lugar abençoado, e o homem vivia lá. Mas apareceu um personagem que não é um personagem, mas que é uma pessoa, é uma entidade de fato, um ser chamado Satanás, conhecido também como a serpente. Ele apareceu e ele foi lá e tentou, enganou, ludibriou, influenciou a Eva. E Eva caiu na lábia do diabo. Comeu então do fruto que Deus havia proibido. Deus havia dado apenas uma ordem
ordem para Adão e Eva. Ele disse: olha, de toda árvore do fruto, de toda árvore do jardim, você pode comer o fruto, menos da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comereis o fruto delas, porque se comer, você vai morrer. E eles desobedeceram, eles foram influenciados pelo diabo, como está escrito no capítulo 3, aquele que puder, acompanhe comigo, capítulo 3 de Gênesis, versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, e instantaneamente os seus olhos foram abertos. Só que os seus olhos não foram abertos para o bem, porque eles já viviam e viam o bem, mas os seus olhos foram abertos para o mal. E então eles se envergonharam, e então eles ficaram com medo. Essa é a consequência prioritária do pecado. Primeiramente, quando pecamos, nós nos envergonhamos, e depois nós ficamos com medo das consequências do nosso pecado. Isso nós aprendemos aqui na Bíblia. Nós sabemos que houve uma separação. Deus disciplinou o homem, a mulher, e Deus deu juízo para a serpente. Olha o que está escrito a partir do versículo 14: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, o que foi que a serpente fez? Enganou a mulher para que ela pecasse. Maldito és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que nós estamos lendo aqui? O proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho na Bíblia. A primeira boa notícia na Bíblia é que sim, Adão e Eva estavam perdendo tudo. Eles iam ser expulsos, eles haviam perdido a comunhão com Deus de forma absoluta, mas o Senhor havia dito: ainda há esperança, porque o meu descendente vai destruir este que enganou a mulher e ao seu marido. Então, meus irmãos, aqui pela primeira vez aparece o Evangelho. Deus então dá juízo, ele disciplina o homem e a mulher. Ele diz para a mulher: olha, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Quando você for dar a luz, você vai sofrer. E ele diz: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Sabe, meus irmãos, o que quer dizer isso? Quer dizer que antes a submissão da mulher para com o homem era algo pacífico. A mulher e o homem, e nós percebemos isso, eles viviam de forma harmoniosa. A mulher, a Eva era a mulher, Adão era o homem, e isso era feito de forma harmoniosa. Mas a partir de agora vai haver o quê? Conflitos nessa união. É por isso, meus irmãos, que hoje em dia há um índice absurdo de divórcios. Por quê? Porque não há mais harmonia entre pessoas que agora se unem e formam a sua carne, mas há conflitos de forma incessante. Tamanho é a carnalidade dos dois. Então, qual é o problema no casamento? É o pecado. Por que o homem e a mulher brigam? O homem briga porque, sabe, a mulher está brigando com você porque você não valoriza ela. Não, o homem está brigando com você porque você não faz tudo o que ele quer, né? Não, é o pecado. É o pecado que faz com que o homem e a mulher não vivam de forma harmoniosa. Adão, ele disse: olha, porque você atendeu a voz da sua mulher. Qual foi o pecado de Adão? Comer do fruto? Não, primeiro, Adão atendeu a voz da mulher e não a de Deus. Por isso, vocês homens, tomem muito cuidado quando vocês forem levados por conselhos alheios, porque nós vamos ser responsáveis por cada uma das nossas atitudes, e nós não podemos dizer: eu só fiz porque fulano mandou. Não, você fez porque você quis. Fulano não tem autoridade de mandar você fazer nada, ele pode te influenciar, mas você vai ser responsável pelas suas atitudes. Por isso não podemos colocar a culpa nas nossas esposas de nenhuma das coisas que dão errado, porque se deram errado foi porque nós não desenvolvemos o nosso papel de homens. Ele disse agora que a terra, que antes dava alegria e antes era
agia de forma harmoniosa com o homem, agora o homem iria trabalhar, iria se desgastar bastante. E finalmente ele diz: sabe a terra que era abençoada, Adão? Agora a terra será amaldiçoada por tua causa, Adão. É assim que ele termina. Ele diz: maldita é a terra por tua causa. E então, meus irmãos, nós vemos que o homem e a mulher são expulsos do Éden. O Senhor coloca anjos com espada de fogo para proteger o caminho que leva à árvore da vida. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa muito simples. Isso quer dizer que não adianta você tentar se religar a Deus do seu jeito. Você não vai conseguir. Não adianta você tentar fazer as coisas do seu jeito. E é isso que a gente vai aprender logo a seguir. Logo depois do capítulo 3 vem o capítulo 4. Até minhas filhas sabem disso, gente. Depois do capítulo 3 vem o capítulo 4. Tá vendo? Então lá no capítulo 4 a gente vai aprender logo sobre a adoração verdadeira e a adoração falsa. Sobre o meio correto de se relacionar com Deus e o meio falso. É aí que nós vemos a história de dois irmãos chamados Caim e Abel. Caim apresentou um sacrifício que Deus não aceitou. Por quê? Porque Caim fez as coisas do seu jeito. Caim fez as coisas por obrigação. Caim não adorava em espírito e em verdade, mas Caim adorava na carne, e uma adoração hipócrita. Essa era a acusação que Jesus fez a quem, meus irmãos? Aos fariseus. Ele diz: olha, vocês estão agindo de forma hipócrita. Era isso que ele dizia acerca dos fariseus. Os fariseus tinham uma religião igual à religião de Caim. Por fora eles pareciam adorar a Deus, mas em espírito e em verdade não era assim que as coisas aconteciam. Então o Senhor rejeita a adoração de Caim e o Senhor aceita a adoração de Abel. E o que é que faz isso? Todo falso crente, ele odeia o crente verdadeiro. Por quê? Porque se você é luz, a sua luz vai evidenciar o seu irmão que está em trevas. Quando você faz o que é certo, aqueles que estão fazendo o que é errado, eles vão se incomodar com você. E é isso que a gente vê desde o começo. Meus irmãos, o primeiro assassinato do mundo foi aonde? Na igreja. Olha que igreja, rapaz. É pouca coisa. Eles estavam adorando a Deus, quando então Caim mata Abel, o primeiro homicídio da terra. E nós vemos o que é que acontece. Abel era o quê? Salvo. Como é que eu sei que Abel era salvo e que Abel foi justificado pela graça de Deus? Basta que eu leia o livro de Hebreus, né? Abel apresentou um sacrifício agradável. Ele fez isso pela fé, e a fé é um dom de Deus, dado pela graça. Meus irmãos, só para a gente entender algo que não pode ser esquecido jamais: ninguém foi salvo pela lei. Todos que foram salvos, desde Abel até o último homem, foi salvo pela graça. Por isso, meus irmãos, nós não podemos de forma nenhuma usurparmos para nós qualquer tipo de glória, porque toda a glória deve ser dada somente ao Senhor. Nos capítulos subsequentes, o capítulo 5, nós vamos ver os descendentes de Caim. Porque nós vemos uma separação entre os descendentes de Caim e os descendentes do caso da mulher, que depois de Abel ser morto, o que foi que Deus fez? Levantou 7. Então Eva deu origem a 7. Por que é importante que você entenda isso? Porque desde o começo sempre houve duas linhagens, duas genealogias distintas: a genealogia da serpente, a linhagem daqueles que são inimigos de Deus, e a linhagem daqueles que são povos de Deus. A gente vai ver isso, por exemplo, em Lucas, no capítulo 3, se eu não me engano. A gente vai ver isso também lá no Evangelho de Mateus, logo no início, quando nós vemos a genealogia de Jesus, como Jesus, nós vemos os ancestrais de Jesus até Adão, como está lá no livro de Lucas. Então é importante essa compreensão do livro de Gênesis. Adão, os descendentes dele, nós vimos essa separação. E então no capítulo 6, o Senhor decide destruir a terra através do dilúvio. Mas quando ele vai destruir a terra, ele separa também o seu povo. Quem era ele? Noé. Noé achou
graça diante de Deus, e Deus disse a Noé o seu plano. Por que é tão importante a gente entender essa história de Noé? Porque deixa eu lhe dizer, Deus tem um plano semelhante para nós. Deus avisou, e não somente através do livro do Apocalipse, mas o próprio Senhor Jesus falou bastante sobre isso, lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, capítulo 13, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, nós vamos ver o sermão profético, conhecido como o sermão profético de Jesus, aonde ele fala acerca das coisas do fim dos tempos. E no fim dos tempos, esse mundo que a gente conhece será destruído. Agora não mais pela água, vai ser destruído pelo fogo. Então, meus irmãos, é importante, vivemos dias como o de Noé, foi o próprio Jesus que disse. Então o Senhor manda com que Noé construa uma arca, Noé constrói, o Senhor destrói todo mundo, mas depois o Senhor faz agora uma nova aliança com Noé. Ele promete a Noé que não mais destruirá a terra pela água, e ele manda um sinal. Qual é o sinal? Toda criança sabe. Qual é o sinal? O arco-íris. Então o arco-íris é um sinal de Deus. Quando você vê assim a chuva e parece que o dilúvio está caindo, aí vem o arco-íris. Não, não é o dilúvio, fica tranquilo, é uma grande chuva, mas não é o dilúvio. E assim a gente vai até o capítulo de número 12. Só que antes do capítulo 12 eu tenho que passar por um capítulo. O que é que vem antes do 12? O 11. Ô gente, vou dar aula de matemática para vocês. É o 11. Lá no capítulo 11, vamos lá abrir comigo. Meus irmãos, hoje eu estou acelerado porque a gente tem que falar de Gênesis todo aqui, né? Gênesis capítulo 11, e a gente vai ver uma torre, a Torre de Babel, que foi até motivo de novela, né? Torre de Babel. A palavra Babel em hebraico significa confusão. Por que essa palavra confusão está aqui? Porque os homens se juntaram. Os homens, mais uma vez, agora estavam inimigos. Olha, Deus já tinha destruído lá, mas Deus não destruiu o dilúvio. E por que a maldade entrou de novo? Por causa do filho de Noé. O filho de Noé, chamado Cã, ele pecou, ele foi amaldiçoado, e o pecado de novo está lá no mundo e fazendo todo tipo de atrocidade. E logo depois a gente vai ver que não adianta, o pecado sempre estará no homem, a menos que o Espírito Santo de Deus o purifique. E mesmo nós que já fomos encontrados pelo Espírito Santo de Deus, ainda existe pecado na gente. O pecado só será tirado de vez da raça humana, dos eleitos de Deus, quando estiverem na glória. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, como está escrito em Gálatas capítulo 5, haverá uma luta da carne e do espírito, para que um não faça a vontade do outro. Então nós vamos ver, mesmo Noé, que era um homem cheio da graça de Deus, ele pecou. Noé se embriagou, embriagar-se é pecado. Então, mesmo Abraão teve várias falhas, e a gente vai ver isso. Por isso todos precisam de a justificação dada gratuitamente pelo Senhor. Isso foi dito só para que a gente não se perca. Agora voltando para a Torre de Babel. O homem quer construir uma grande torre. Qual era o objetivo deles? Chegarem no céu. Antigamente havia um entendimento que o céu ficava a mais ou menos 2 quilômetros da terra. Então os antigos, e você vai ver isso inclusive na cultura grega, quando você vai estudar o Olimpo, onde moravam os deuses, era logo num céu próximo da atmosfera. Então eles disseram, a gente vai construir uma torre tão alta que a gente vai chegar lá e a gente vai entrar no céu do nosso jeito. E Deus permitiu que eles construíssem aquela torre, e Deus permitiu que ela ficasse em uma altura bastante significativa, mas em um determinado momento Deus fez o seguinte: Ele colocou idiomas diferentes nos lábios dos homens, e agora começou a haver uma confusão. Você já pensou, por exemplo, se a partir de agora, todos nós que falamos português, pelo menos teoricamente, né? Algumas pessoas falam uma linguagem desconhecida, mas teoricamente falamos português, se a partir de agora cada um falasse um idioma, como é que a gente ia se comunicar aqui? Então eu quero falar para o meu irmão, quero perguntar que horas são, mas eu falo em japonês e você só entende agora chinês. E agora, como é que vai ser essa comunicação? Foi isso que aconteceu lá em Babel. Houve então uma grande confusão, e os homens, os povos se separaram segundo os seus idiomas. Então cada um foi para um lugar diferente. Mas no capítulo 12 nós vamos ver agora um personagem bastante importante em toda a Bíblia. Como é o nome dele? Abraão.
Abraão, ele aparece na Bíblia pela primeira vez aqui no versículo 12. É como nós vemos a chamada de Abraão. E Gênesis, quando você for estudar o livro de Gênesis, eu tenho certeza que você vai fazer isso essa semana, você vai perceber que Gênesis, ele existe uma subdivisão bem clara. Existe um modo de Deus falar e agir, de Gênesis de 1 a 11, falando de toda a criação. E a partir do capítulo 12, agora Deus começa a falar de forma específica com o seu povo através de Abraão. Abraão é separado por Deus para dar início a um novo povo, a um povo de Deus. Então é assim que a gente entende o livro de Gênesis. De 1 a 11 está falando da origem de todos os povos, e do capítulo 12 em diante está falando da origem específica do povo de Deus. Então, Abraão, a partir do capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meus irmãos, essa é a aliança que o Senhor fez com Abraão. Essa aliança foi cumprida em quem? Em Cristo. Essa é uma aliança que é predita para Cristo. Isso não vale para todos os descendentes de Abraão na carne. Mas quem são os descendentes de Abraão de verdade? São aqueles que são de Cristo. Paulo já fala isso de uma forma bem tranquila, tanto no livro de Gálatas quanto no livro de Romanos. Como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que creem em Cristo. Acerca de Abraão, é o próprio Senhor Jesus que dá testemunho. Quando o Senhor Jesus está no templo e ele está dialogando, e aquelas pessoas estão buscando encontrar falha em Jesus, o Senhor Jesus diz: olha, Abraão viu o meu tempo e creu, e ele se alegrou com a minha vida. Só que as pessoas disseram: ainda não tem 50 anos e disse que vistes Abraão? Qual foi a resposta de Jesus? Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus estava dizendo: eu sou Deus. E as pessoas então aplaudiram a Jesus. Foi um grande avivamento, é isso? Não, as pessoas pegaram pedra para matar Jesus. Você quer ver um camarada odiar você, meu filho? Fala a verdade para ele. A verdade, ela incomoda aquelas pessoas que amam a mentira, mas aqueles que são separados para crer na verdade, esses amarão a verdade. Por isso eu creio que vocês estão se regozijando com essa verdade. A vida de Abraão foi fácil? Não, a vida de Abraão foi muito difícil. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele tinha quantos anos? 75. Ele já era um senhor de idade. A sua esposa, 10 anos mais jovem que ele, também já era uma senhora, e ela era estéril. Abraão era uma pessoa que tinha muitos recursos financeiros, mas ele não possuía a principal riqueza do homem na antiguidade, que era o quê? Um filho. Quando a pessoa não tinha um filho na antiguidade, isso era sinônimo de maldição. Quando Deus trancava a madre de uma mulher, significava que ela estava amaldiçoada. Quando um homem não deixava um herdeiro, isso significava que ele estava amaldiçoado, porque o nome da sua família seria extinto da terra. Então Abraão sofria muito por não ter um herdeiro. Mas veja a promessa de Deus: Abraão, eu vou te dar um herdeiro, Abraão. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Como assim, Senhor? Eu tenho um filho. Abraão crê nisso. Mas muitos anos se passam. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você tem alguma promessa da parte de Deus, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa de muita paciência. Mas quando é muita paciência? Muita paciência é assim: você tem paciência, paciência, paciência. Quando você achar que você já tem paciência demais, aí você tem paciência mais ainda. Quando você achar que já chegou ao seu limite, aí você aumenta ele mais um pouquinho. A gente vai fazer igual a nossa presidente. Você viu o que ela disse? Ela disse uma frase um sentido super lógico, para ela. Ela disse: a gente não vai ter meta. Quando a gente atingir um objetivo, a gente dobra o objetivo. Então é mais ou menos assim a paciência, A gente não tem meta, não é eu vou ter paciência até aqui, não.
a paciência não tem limite. Nós precisamos aprender a suportar todas as coisas e a nos alegrarmos em toda situação que formos colocados. Abraão, ele teve paciência durante muito tempo, mas era mais ou menos passado 12 anos e a sua mulher, olha para isso, homens, tem conselhos muito sábios que vêm da parte da nossa mulher, mas tem conselhos da nossa mulher que só existe um lugar que a gente pode colocar eles, na lata de lixo, né? E a gente não está falando isso para denegrir as mulheres, longe disso. Nós estamos falando isso para a nossa responsabilidade enquanto homens. Eu não posso culpar a minha esposa por nenhuma das escolhas da nossa família. Eu não posso dizer, isso aconteceu porque foi ela que mandou que eu fizesse isso. Não, ela não tem que mandar. Quem tem que dar a direção da família sou eu. Então, Abraão, infelizmente, ele deu ouvido a Sara aqui e ele teve relacionamento com a sua escrava chamada Agar e nasceu um filho chamado Ismael. Foi Sara que disse para Abraão, que convenceu Abraão a fazer isso, porque o próprio Abraão não tinha nem pensado nessa possibilidade. Então nasce Ismael. Mas foi passado muitos anos, até que um anjo do Senhor veio até Abraão. Abraão está pensando que a promessa já tinha se realizado, que o filho era Ismael, e Ismael está lá crescido, Ismael já tinha lá mais de 10 anos de idade, e aí o anjo diz, olha Abraão, agora você vai ter um filho. Como assim agora? Eu já tenho. Não, Abraão, isso não é seu filho. Esse é o filho da carne. O filho que Deus lhe prometeu foi o filho da promessa. Daqui a um ano, a sua mulher vai dar luz a um filho. E então nasceu Isaac, né? O filho da promessa. E como sempre acontece, a carne e o espírito, eles não se dão bem. E o que foi que existiu? Ismael começou a oprimir Isaac. Agar começou a oprimir a Sara. E então Sara agora dá um conselho sábio. Olha para isso, tá vendo? Olha, homem, meu filho, a gente está numa função difícil. Tem horas que os conselhos das esposas vão ter que ser ouvidos. Olha o caso de Sara. Sara disse, olha, não é bom que eles cresçam juntos. E aí Deus disse, olha Abraão, sua mulher está certa. Você tem que despedir Ismael e ele não pode crescer junto com Isaac. E é isso que acontece. Abraão tem que se separar do seu filho. Por quê? Porque ele havia desobedecido a Deus. E meus irmãos, só para que você entenda um pouco de geografia política, essa luta que existe entre muçulmanos e judeus até hoje é por causa da desobediência de Abraão. Imagine, coitado de Abraão, cara. Ismael, quem são os descendentes de Ismael? Os muçulmanos. São eles que se acham donos daquela terra, porque eles acreditam que Ismael era o primogênito e não Isaac. Olha, 5.000 anos quase de briga. Por quê? Porque o camarada não conseguiu esperar 10 anos. Então espere a sua promessa, rapaz, pelo amor de Deus. Então, mais uma vez agora, seguindo o livro de Gênesis, é separado e em um determinado momento Abraão tem que ser provado. Nós, meus irmãos, em um determinado momento da nossa vida teremos que ter a nossa fé provada. E o que é que Deus pede a Abraão? Abraão, eu vou pedir a você uma coisa muito simples. Diga aí, Deus, pode mandar. Comigo é assim, Deus manda e eu faço. Pega o seu filho Isaac e mata ele. Gente, Deus, eu acho que teve uma interferência. Senhor, não entendi, mata? É para dar banho em Isaac? Não, Senhor, não estou entendendo. É para matar Isaac. Mas Senhor, o Senhor disse que Isaac era da promessa, que ele era o meu descendente, e agora para eu matar ele, eu não estou entendendo nada, Senhor. Meus irmãos, na maioria das vezes, você não vai entender os planos de Deus, porque os planos de Deus são altos demais para que o nosso raciocínio lógico chegue. Por isso que nós temos que obedecer antes mesmo de entender. Se Deus mandou, faça. Faça, porque é importante para a sua vida, mesmo que você não esteja entendendo no primeiro momento. E Abraão foi lá cumprir a promessa. Abraão está lá, ele está levando, mas o livro de Hebreus nos conta o que é que se passava dentro de Abraão. Quando Abraão estava levando o seu filho para ser sacrificado, sabe o que é que estava dentro do coração de Abraão? A fé. O livro de Hebreus capítulo 11 nos fala acerca disso. E diz que Abraão fez isso porque ele cria que o mesmo Deus que havia lhe dado Isaac dos mortos. Por que Isaac foi dado dos mortos? Porque a madre de Sara já estava o quê?
amortecida. Sara, além de ser estéril, não tinha mais o tempo que as mulheres têm, né? Então, Isaac havia sido dado de uma forma milagrosa, e Abraão acreditava que se ele for tirado, Deus pode restituir ele de novo. É por isso que quando eles estão subindo para o monte para que houvesse um sacrifício, Isaac faz uma pergunta ao seu pai. Isaac, que não era bobo nem nada, não, meu irmão. Isaac já tinha visto o pai muitas vezes fazer o sacrifício a Deus, né? Pegar os animais, cortar e tal, e queimar o animal. Quando Isaac olhou e disse: eu estou vendo fogo, eu estou vendo a peixeira de meu pai, eu estou vendo, sabe, lenha, eu só não estou vendo o bezerro. O negócio acho que vai empenar pro meu lado aqui. Isaac já estava preocupado, e ele pergunta para o pai: meu pai, cadê o cordeiro, meu pai? Olha o bichinho, rapaz. E aí Abraão disse: não se preocupe não, meu filho, que Deus proverá o cordeiro para si. E de fato foi isso que aconteceu quando Abraão preparou todo o sacrifício. E meus irmãos, é importante que a gente entenda o papel de Isaac nisso também, porque em momento nenhum a Bíblia diz que Isaac se debateu, mas Isaac confiou no seu pai. Eu só quero pegar esse gancho aqui para que a gente entenda a responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos. Do mesmo jeito que os maridos têm responsabilidade com toda a sua casa, as mulheres têm uma responsabilidade toda especial com as crianças. A Bíblia diz que a esposa sábia edifica o seu lar e a tola a destrói. Nós vemos que um dos personagens mais cheios do Espírito da Bíblia foi um jovem chamado Timóteo. Sabe quem foi que ensinou a ter fé a Timóteo? A sua mãe e a sua avó. Há um ministério específico e importantíssimo para as mulheres, que é em relação às nossas crianças, os nossos adolescentes, que o Senhor possa dar sabedoria às mulheres para que elas possam exercer esse ministério de uma forma poderosa. E então Isaac está lá, Isaac não se debate, e Abraão, quando ele levanta a faca para matar, o Senhor manda que Abraão não faça isso, e ele aparece então de uma forma milagrosa, um cordeiro, e Abraão sacrifica aquele cordeiro, seu filho é libertado, e é assim que Abraão demonstra toda a sua fé. Nós vemos agora os patriarcas, sabe? Isaac cresce, Isaac se torna um homem, Isaac se casa e ele tem filhos, e os seus filhos são gêmeos. Como é o nome dos filhos de Isaac? Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó, meus irmãos, mais uma vez a gente vai ver a doutrina da eleição. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 9 sobre a doutrina da eleição, ele usa o exemplo de Esaú e Jacó. Antes mesmo que os gêmeos tivessem nascidos, e daí a importância, eles eram gêmeos, mas mesmo assim eles estavam separados espiritualmente. Deus havia escolhido um e não havia escolhido o outro. E por que Deus fez isso? Pela sua soberana vontade. Então, mas meus irmãos, nós vemos que a vida do eleito de Deus é muito reticências mais difícil do que a vida daqueles que não são eleitos. A vida dos eleitos de Deus é um sofrimento muito grande aqui na terra, para que cheguemos à eternidade em alegria. Mas a vida dos não eleitos é uma vida de paraíso aqui na terra. Foi assim que viveu Esaú. Esaú vivia para a satisfação dos seus prazeres. Esaú comia o que queria, na hora que queria, ele se relacionava com as mulheres que queria, e ele fazia o que queria porque ele confiava na sua própria força. Ele botou o seu irmão para correr, Jacó, e disse: olha, Jacó, se eu me pegar por aqui eu lhe mato, viu, miserável. E Jacó, coitadinho, saiu corrido de lá. Assim é a vida daqueles que não são amigos de Deus. Eles fazem as coisas do seu jeito, ao seu tempo, e eles têm então o seu paraíso aqui na terra, porque para eles está reservado a eternidade no inferno, como nos ensina as Sagradas Escrituras. Mas olhando agora para a vida de Jacó, Jacó tem uma vida de dificuldade, ele perde tudo. Jacó é literalmente expulso da casa. Por quê? Porque se ele voltasse, o irmão dele matava ele. Que ele foi lá seguindo o conselho da sua mãe, enganou lá o seu pai, recebeu a bênção, e Esaú ficou muito irado com isso e ameaçou que iria matar Jacó. Jacó foge, vai para a casa do seu tio Labão. Quando ele chega lá, ele se apaixona por uma mulher e ele quer se casar com ela. Como é o nome dela? Hein? Olha, quando fala de nome de mulher, todo mundo sabe, tá vendo? O nome dela é o quê, rapaz? Rebeca, olha aí. Mas Rebeca,
Aí ele diz, eu quero casar muito com Rebeca. A Rebeca também gostou de Jacó. E aí Labão diz, você tem que trabalhar o quê? 7 anos. E aí ele trabalha, rapaz, 7 anos. Ó. E ele trabalhou 7 anos. Olha, que luta. E quando ele chega lá, que ele vai se casar, aquela maior festa, quando ele chega no outro dia, ele diz, não, eu vim aqui na loja, eu quero devolver a mercadoria, porque me entregaram a mercadoria trocada. Eu me casei com Rebeca, e vocês me deram Lia. E Labão, que não era bobo nem nada, disse, não, tá certo. Vem cá, você quer me desonrar? Você quer casar com a minha filha mais nova, para que a filha mais velha fique aí, sabe, desonrada? E aí ele diz, é Raquel, né? É Raquel, meu filho. Olha, você está pensando demais em Rebeca, não é Raquel. Então aí Raquel vai lá. E aí ele agora tem que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. E ele trabalha 14 anos para casar com a mulher que ele amava. Mas isso não foi suficiente. Ele trabalhou muitos outros anos para que pudesse sair de lá das propriedades de Labão. E quando ele está saindo de lá, Labão engana ele mais de 10 vezes. Então, por que eu estou dizendo todas essas coisas acerca de Jacó? Porque a vida do crente é difícil. Se você veio para a igreja achando que a vida sua vai ser só facilidade, você chegou no lugar errado. As pessoas que querem facilidades, ele tem que ir para as falsas igrejas que prometem falsas promessas. Mas a igreja que prega a Bíblia, ela não pode dizer isso. Pois está escrito em 1 Pedro capítulo 4, o justo se salva com dificuldade. Imagine o que Deus tem reservado para o ímpio e para o pecador. O apóstolo Paulo, quando ele vai estimular os cristãos a andarem na fé, ele diz, olha, compete que debaixo de muitas tribulações nós sejamos salvos. O Senhor Jesus, quando fez o convite para mim e para você seguir a Ele, Ele disse que a porta era apertada e que o caminho era estreito. Sabe o que Ele disse acerca do nosso relacionamento com o mundo? O mundo vai nos odiar. Sabe o que foi que Ele disse acerca de Satanás na minha e na sua vida? O inimigo vive ao derredor, bramando como um leão, esperando quem possa tragar. Sabe o que foi que Ele disse da sua carne, aquela que dorme com você e acorda toda noite? Pois é, ela vai tentar te tirar dos caminhos do Senhor o tempo todo. A vida do cristão é muita dificuldade, mas graças a Deus por isso. Por quê? Porque até essas dificuldades Deus faz com que elas cooperem para o nosso bem. As tribulações permitem que nós venhamos a crescer espiritualmente para a glória do Senhor. Amém? E foi assim o relacionamento de Jacó com Deus. Quando finalmente Jacó retorna à sua terra, ele tem o seu encontro com Deus e Deus deixa uma marca em Jacó. Qual é a marca? Jacó fica manco. Jacó então, ele agora tem os seus filhos e mais uma vez a gente vê como a malignidade é algo que está dentro inclusive da própria célula familiar. E os irmãos de José tinham inveja dele. Os filhos de Jacó, eles tinham inveja de José. Por quê? Porque Jacó tinha um amor todo especial com José, porque José era filho da mulher que ele amava. Quem era? Raquel. Então ele era filho de Raquel. Os outros eram filhos com Lia e com as outras escravas, servas que ele tinha. E então os outros filhos ficam extremamente chateados. Mas eles não estavam chateados com José somente por causa disso. Eles se chateavam com José porque José era temente a Deus e eles não eram. Os demais irmãos eram altamente mundanos, mentiam, faziam todo tipo de atrocidade, enquanto que José era um filho obediente que andava nos caminhos do Senhor. Então o que é que acontece? Em um determinado dia os irmãos dizem, a gente vai matar esse miserável. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, se você ainda não foi ameaçado de morte por um falso crente, você não é crente, né? Outro dia a gente tem aqui, eu ainda estou tentando chegar, mas quem recebeu mais ameaça de morte aqui na história da igreja foi o irmão Rogério. O irmão Adam está em segundo lugar e eu estou em terceiro, né? Eu acho que eu recebi menos, né? Porque eu sou pastor, o pessoal às vezes fica com medo, né? Mas já recebi algumas, né? Olha, eu vou lhe matar, seu pastor miserável. Graças a Deus, obrigado. Isso testifica a respeito do meu chamado. Então, nós vemos que isso aconteceu com José. Os seus irmãos se juntaram para matar a ele. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode matar uma pessoa que Deus disse que não vai morrer? Não. Então quando os irmãos querem matar a José, aparece o mais velho de todos. Como era o nome do filho mais velho de Jacó? Rúben. E Rúben diz, não vamos matar ele não.
e diz: vamos fazer uma coisa melhor, vamos vender José. Olha para isso, Deus é perfeito. O plano de Deus já sendo executado. Como é que José ia chegar no Egito se não fosse dessa forma? Então José é vendido para uma caravana de vendedores que estão indo em direção ao Egito. Quando José chega lá no Egito, ele é vendido como escravo para o chefe da guarda de Faraó. Como é o nome dele? Potifar. José era temente a Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se você é um homem de Deus, aonde Deus te colocar, as pessoas vão perceber isso. Não tem como você esconder uma luz. A luz, quando chega em um lugar, ela ilumina. Então José era luz na sua família. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele continuou sendo luz. E aí tudo dava certo. Potifar viu: rapaz, esse menino está sendo subaproveitado. E ele colocou José como chefe da sua casa. José tinha autoridade sobre tudo na casa de Potifar. A única coisa que José não tinha autoridade era sobre a esposa de Potifar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: nós somos tentados de duas formas, na escassez e na abundância. Nas duas formas nós somos tentados. Muitas vezes a pessoa diz: Senhor, eu queria ter tanto dinheiro para eu não me preocupar com dinheiro, porque aí eu podia me dedicar mais. Mentira, rapaz. Se você tivesse tanto dinheiro quanto você quer, você nem estava aqui hoje. Então, todas as duas formas. Então, ele está lá, José está lá, e aparece uma figura. Olha, está lá, é a mulher de Potifar. E ela tenta seduzir a José, mas José demonstra que ele era homem de Deus. Ele diz: eu não posso fazer isso, porque senão eu vou pecar contra o meu Deus. E a mulher ficou tão irada que ela foi lá e rasgou as vestes e disse que José tinha tentado violentá-la. Então Potifar fica irado. Mas qual era a pena para uma pessoa que faz isso? A morte. E Potifar também, assim como os irmãos de José, não conseguem matar José. Por quê? Porque só morre aquele que Deus quer. E aí José agora vai para a prisão. Só que José foi luz enquanto estava na sua família. José foi luz enquanto estava na casa de Potifar. E quando José chegou na prisão, ele continuava sendo luz. O carcereiro botou José como chefe da prisão. Olha para isso, esse José é brincadeira, rapaz. Quando chegou lá na prisão, José conheceu duas pessoas. Ele interpretou o sonho dessas duas pessoas. E um desses, o que seria libertado, o outro foi morto. José disse: olha, eu te peço que você fale bem de mim para o faraó. E meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você está confiando no homem, você está mal. José se deu mal. José achou que, olha, eu ajudei aquele rapaz, ele vai me ajudar lá, falando de mim para Faraó. Só que Deus fez com que aquele copeiro se esquecesse de José. Esqueceu. Mas Faraó, chegou uma época em que Faraó estava tendo um sonho e ninguém conseguia interpretar esse sonho de Faraó. E o copeiro, quem é o copeiro? O copeiro é aquele que vive literalmente do lado do rei, porque é aquele que serve o rei todo o tempo. E aí o copeiro que estava lá do lado de Faraó, vendo aquela angústia dele, ele disse: rapaz, me lembrei. Olha, agora eu lembrei, rapaz. Tem um homem, ele está lá, o escravo, ele está lá preso, ele adivinha sonho, adivinha. E ele chama lá José, e você já sabe, José interpreta o sonho: 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Isso significava 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E então ele é nomeado governador do Egito, mais uma vez, para aquelas pessoas que usam o exemplo de José para justificar a politicagem no meio da igreja. Pelo amor de Deus, não tenha essa infantilidade bíblica. José não foi candidato a cargo político, José não fez campanha política. José foi colocado como administrador de Faraó pelos propósitos de Deus, e não porque ele tinha vontade de obter vantagens. Então, mais uma vez, só para relembrar, igreja e política não se misturam. Se algum pastor esse ano ou ano que vem que é eleição, né, te pedir voto, você olha para a cara dele e diz: está repreendido em nome de Jesus, né? Porque isso não é coisa de gente de Deus. Nós não misturamos essas duas coisas. Aquilo que é de César, dai a César. Aquilo que é de Deus, dai a Deus. Mas voltando agora, José cumpre o seu propósito. Os irmãos de José vêm, porque houve uma grande seca também no local onde José morava. Os seus irmãos estão lá e José vê aquele irmão. Imagina, o seu inimigo, aquele que tentou lhe matar, chega na sua frente e você agora é o cara. O que é que você faria? Olha, pastor, não vou lhe mentir, viu?
mas pelo menos umas porradinhas eu dava, depois eu até perdoava, né? Não, meus irmãos, a gente não faz isso. O perdão é algo que precisa ser absoluto. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando alguém fizer o mal a você hoje, perdoe ele hoje. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Deixa eu lhe dizer algo bem claro na Bíblia: se você não perdoar as pessoas, também Deus não vai te perdoar. Isso está colocado na Bíblia cristalino como a água. Se você não tiver misericórdia daqueles que te ofenderam, tampouco Deus vai ter misericórdia de você nas suas ofensas. Então, perdoe as pessoas. E José era um homem que perdoava. José não somente perdoa os seus irmãos, como ele os ajuda. Ele sustenta, ele dá o trigo para que eles possam se sustentar e não morrer de fome naquela seca. Mas finalmente ele chama toda a sua família, que eram cerca de 70 pessoas, para morarem lá no Egito. Mas José sabia que não era bom essa mistura de egípcios com o povo de Deus. Então José pede ao faraó que a sua família se estabeleça em um lugar bem afastado do centro do Egito, por assim dizer, que era a região de Gozém. E José diz para Faraó que a sua família é uma família de pastores. Por que José diz isso? Porque os pastores, na história egípcia, é uma profissão extremamente degradante e humilhante. José, sabendo de toda essa separação, sabendo do plano de Deus que um dia tiraria esse mesmo povo daquela terra, ele fala: olha, quando vocês saírem dessa terra, não deixem os meus ossos aqui. E é assim que termina o livro de Gênesis, com a história de José. Amém? Amém. Vocês entenderam tudo? Então daqui a 5 segundos a gente vai fazer 20 perguntas valendo 10 pontos. Amém? Meus irmãos, o que é importante que a gente leve aqui de tudo isso que a gente falou de uma forma bem resumida? Primeiro ponto: Deus criou todas as coisas e Deus criou todas as pessoas. É importante que você entenda que todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas, independentemente dessas pessoas, da maioria do mundo, não ser filho de Deus, eles são criatura e Deus está no controle de tudo, porque Deus é o Criador de tudo. O que eu quero que você entenda? Deus é todo poderoso, sabe o seu problema, sabe a sua aflição, sabe a sua agonia de hoje. Deus está no controle disso. Creia nisso, porque Ele é o Criador de tudo. E o que é que Deus precisa fazer? Basta uma palavra. Às vezes a gente faz uma série de planos: Senhor, sabe, envia o pastor para poder evangelizar aquela pessoa, porque eu creio que se o pastor chegar lá e pregar, não vai nada. Só se converte se Deus quiser. Quando nós iniciamos o culto, nós lemos uma passagem que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu acabei de dizer uma conversão. Uma conversão é exatamente esse momento que Deus olha para uma pessoa que vivia em trevas e diz: haja luz, e houve luz. Então creia que o Senhor vai agir no tempo certo. A nós compete continuar crendo todos os dias. Segundo ponto, nós aprendemos de forma bem clara que o pecado mudou toda a harmonia que existia na terra. Deus criou todas as coisas de forma harmônica e de forma bondosa, graciosa, mas o pecado fez com que a terra fosse amaldiçoada. Então é isso que a gente vê: os animais, eles vivem se devorando uns aos outros. Por exemplo, aqui eu tenho um irmão muito corajoso, que carinhosamente a gente chama de bebezão, mas eu tenho certeza que você quer conversar com o leão que está chegando aí no zoológico, um papinho assim com ele, fazer um carinho. Por que a gente não quer dar um carinho no leão? É só um gatinho, porque eu creio que o seu braço vai ficar na boca dele, né? Então, nós vimos que agora não existe mais harmonia entre a criação. O mundo entrou essa maldição, e a gente vê então o que é a natureza: terremotos, tsunamis e tantas outras catástrofes naturais que vieram por conta dessa desarmonia aonde a terra agora está inserida em virtude do pecado ter entrado. Mas nós aprendemos também que o Senhor já
Quando o Senhor dá o juízo, Ele também dá o caminho da graça. E Ele já avisa que em um determinado momento da história, o descendente da mulher, isso no singular, apontando unicamente para Cristo, iria pisar na cabeça da serpente, iria vencer o mal o mal que entrou na terra através de Adão, iria sair da vida dos eleitos de Deus através de Cristo. Meus irmãos, aprendemos também no livro de Gênesis que Deus sempre terá o seu povo. Diariamente nós somos atacados, principalmente se você for um amante da Bíblia, você vai ser atacado pela síndrome de Elias. Você já ouviu falar na síndrome de Elias? É uma doença muito crescente na igreja do verdadeiro evangelho. É quando a gente acha que todos os verdadeiros seguidores do Senhor morreram, que só restou a gente. Então o Senhor fala para Elias: eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Isso significa: o Senhor tem o seu povo, o Senhor protege o seu povo. É isso que a gente aprende, por exemplo, quando a gente falou da história de José. O Senhor é que guarda o seu povo. No Salmo 127 nós aprendemos que inútil vigia o sentinela a cidade se Deus não a protege. Então nós precisamos confiar mais em Deus e menos em nós. Aprendemos também que Deus sempre agirá a favor dos seus eleitos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o problema que você está enfrentando hoje? Coopera para o seu bem. Todas as coisas estão cooperando para o seu bem. A gente vê isso de maneira bem clara. Existe uma passagem no livro de Gênesis, quando José está conversando com os seus irmãos, que ele diz: olha, vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou maldição em bênção. E é literalmente isso que acontece na vida dos eleitos de Deus, na vida daqueles que são filhos de Deus. O diabo, Satanás, tentou destruir de toda forma a igreja dos seus primeiros anos. Mas você sabe qual foi a conclusão que os primeiros crentes chegaram? Que o que fazia com que a igreja crescesse era o sangue dos mártires. Para cada crente verdadeiro que era morto, 10, 20 novos crentes eram formados. Quando Satanás começou a perceber que o martírio só fazia com que a igreja crescesse, ele então trouxe a falsa religião. Ele então entrou na igreja, e hoje em dia a gente vê o resultado do que está acontecendo. Por isso, entenda que Deus sempre agirá na vida dos seus eleitos. Vale a pena servir o Senhor, não somente nessa vida, mas principalmente na próxima vida. Meus irmãos, para que a gente conclua, todas as vezes que nós estivermos estudando os livros da Bíblia, nós sempre vamos terminar com Cristo. Por quê? Porque Cristo, Ele é o centro de todas as Escrituras. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando o apóstolo João começa o seu evangelho, ele diz que no princípio era o verbo. A palavra que João usa é a palavra logos. Ela é traduzida como verbo, mas ela é muito mais do que o verbo. Ela significa uma palavra. No princípio era a palavra verdadeira, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então toda a Bíblia aponta única e exclusivamente para Cristo. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Não existe nenhuma passagem da Bíblia que eu não possa ou que eu não deva ligá-la a Cristo. E é por isso que a gente vai encerrar dessa forma. Eu creio que antes de meio-dia a gente consegue concluir. Amém? Estou brincando, gente. Já vai 5 minutinhos. Primeira coisa que a gente vê em Gênesis, a genealogia de Jesus. Jesus, ele descendeu de quem? De Adão. Quando você vai ver lá em Lucas faz toda essa ligação desde Jesus até Adão, todos os descendentes. É importante que você entenda que essas pessoas que nós estudamos aqui no livro de Gênesis são pessoas como nós, pessoas de carne e osso, porque há hoje em dia uma ideia crescente no meio da igreja evangélica que o livro de Gênesis seria uma alegoria. Não seria uma história verdadeira, mas seria como um conto que você fala para as suas crianças, querendo extrair dele alguma verdade.
mas o livro de Gênesis é uma história verdadeira. Pelo menos é assim que a Bíblia nos ensina e é assim que nós cristãos devemos crer, independentemente do que as pessoas nos digam. Então, muitas pessoas dizem: não, nunca existiu essa questão de dilúvio. Existiu sim, eu acredito. E cadê a Arca de Noé? Meu filho, eu não sei onde é que está a Arca de Noé, mas que ela existiu, ela existiu. Então, nós precisamos entender que isso é verdade. Segundo ponto, o Senhor fez uma aliança tanto com a mulher como com Abraão, e essa aliança ela se cumpriu em Cristo. Por que eu quero que você entenda isso? Porque as promessas da Bíblia não são para mim e para você. Infelizmente a maioria dos cristãos não tem essa compreensão correta. As promessas da Bíblia são única e exclusivamente para Cristo. Todas as promessas da Bíblia são para Cristo. Mas então por que nós somos abençoados? Porque nós somos abençoados em Cristo. É por isso que você e eu não formamos uma pessoa, nós somos uma parte de uma pessoa que é Cristo. A igreja toda, ela é o corpo de Cristo. Nós somos abençoados em Cristo, e fora de Cristo não existe bênção alguma. Então é isso também que o livro de Gênesis nos aponta. E finalmente, que você entenda que Cristo é o centro de tudo. Entenda isso, leve isso para você, e que Ele está no controle de todas as coisas. Que você saia daqui com a sua fé ainda mais edificada. Vamos orar?